Queridos, nós queremos louvar a Deus por este momento, momento em que nós poderemos conversar um pouquinho sobre a história da igreja, pensando em chegar até o estudo das heresias. Mas antes vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado por um momento onde nós podemos estar na Tua presença, aprendendo, Senhor, mais sobre a Tua igreja e também aprendendo mais de Ti, Senhor. Nos conduz, ilumina nossa mente, o nosso coração, para que possamos trazer palavras sábias que vêm do Teu trono. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amados, como nós prometemos na semana que passou, nós vamos continuar falando um pouco sobre a história da igreja, para que possamos chegar até entender um pouco sobre as heresias lá do primeiro século. Nós paramos na semana que passou, lá na comunidade cristã, do princípio, e nós vamos já falar um pouco sobre Paulo na época do cristianismo entre os gentios, né? A perseguição, como nós vimos, que resultou do martírio de Estevão, ela iniciou um movimento que foi levar o cristianismo até as cidades mais distantes, os locais conhecidos como cidades da diáspora judaica. Antioquia era uma cidade de primeira categoria, por exemplo. Ela é a capital da Síria, a antiga sede da monarquia seleucida, e lá existia uma grande comunidade judaica. Lá a mensagem de Jesus foi pregada aos judeus que se diziam judeus tementes a Deus, mas também ao povo. E aquelas pessoas que receberam essa mensagem foram admitidas na comunidade cristã sem sequer se tornar prosélito judeu. Na verdade, tinha muito na mente do judeu que para ser um cristão, naquele tempo, primeiramente, as pessoas precisavam se tornar prosélitos judeus e aí sim poderiam ser cristãos. E a gente já vai encontrar em Antioquia isso sendo quebrado, né? Foi ali que os membros da igreja primeiro receberam também um rótulo. Na verdade, a população chamava com desdém aqueles primeiros discípulos de Jesus de cristãos. E foi um termo pouco utilizado, na verdade, pela própria igreja até cerca da metade do segundo século. Somente a partir dali, de fato, a igreja se entendeu e de verdade começou a ser chamada de igreja cristã. Agora, também tem um detalhe, em coerência com esse movimento, foi inevitável, né, suscitar a questão sobre as pessoas poderem ou não ser membros da nova igreja ou da nova comunidade, sem antes ter passado na sinagoga, como eu disse há pouco, e se discutia muito se esse povo que não tinha nenhuma relação com a sinagoga podia ser povo membro da eclésia, ou seja, o povo escatológico de Deus, né? Nesse debate sem precedentes dentro do próprio judaísmo, o papel decisivo seria desempenhado então pelo apóstolo Paulo. Paulo, aquele homem extremamente zeloso, ele teria se sentido ofendido pelos helenistas, como eu falei no encontro passado, os judeus de fala grega, com um ataque ao templo, e foi exatamente por isso que Estevão foi morto, né? O ataque ao templo, a lei, ele achava que ele estava atacando também a lei e a tradição judaica. E o antagonismo dele estava direcionado não contra os fiéis do caminho, mas contra aqueles cuja fé ia de mão em mão com uma tendência, segundo ele, de torcer às exigências da lei. Era como se aquela mensagem que estava sendo levada pelos helenistas ou judeus de fala grega fosse uma mensagem que ia distorcer a lei, desvalorizar o templo, desvalorizar a tradição judaica, tá certo? E aí houve a perseguição, Paulo foi membro da perseguição, inclusive. Mas Paulo tem uma grande mudança em sua vida lá por volta do ano 35. Aquela queda de Paulo, aquele encontro dele com Jesus, muda radicalmente a história, né? E nós não vamos aqui trazer a história de Paulo, não é o foco da conversa da gente, mas vamos continuar falando sobre também ainda o fim desse período apostólico, né? O historiador Tácito, ele narra lá que lá em 64 depois de Cristo acontece um incêndio sério, terrível, atinge a cidade de Roma, queima mais de uma semana, cerca de 10 a 14 distritos da cidade. Na verdade, Nero tinha um interesse, né,
de construir uma cidade diferente, um negócio mais esplêndido, né? E quando o fogo consome Roma, os rumores aparecem, acusando também, ou levantando César como um possível incendiário, e aí ele procura de imediato aquilo que nós chamamos de os bodes expiatórios, aqueles a quem a população chamava de cristãos, que eram detestados por causa das suas obras vergonhosas. Vejam, eram consideradas vergonhosas as obras dos cristãos no tempo lá do ano 64. E aí o que acontece? Foram presos muitos, foram julgados, e era nem tanto a questão do incêndio. Na verdade, como eu disse, como bodes expiatórios, mesmo sem culpa do incêndio, eles seriam julgados, mas mesmo independente do incêndio, e muito mais por conta do ódio à raça judia, ou à raça humana judia, eles foram condenados à morte, foram, tendo sido condenados à morte, executados por métodos terríveis, calculados para fornecer diversão, fazer algo sensacionalista para o público que ia para as arenas assistir aquelas cenas terríveis, né? E se divertir com isso. A gente fica pensando como é que alguém pode se divertir com uma coisa dessas, mas era uma realidade. Então, gente, é no primeiro século que surgem também os escritos dos evangelhos, as cartas paulinas, tá certo? E nós vamos encontrar no final do século uma obra posterior chamada de Evangelho de Tomé, que era também uma obra de cunho gnóstico, e aí nós vamos falar daqui a pouquinho sobre essa heresia, que é a primeira que nós, na verdade não é a primeira, é a segunda que nós vamos falar, e ela representa, essa carta ou esse Evangelho de Tomé, representa uma versão diferente daquilo que a tradição trazia, coisas que divergiam das declarações e do ensino de Jesus. O objetivo daquela obra, na verdade, era articular, era definir a base e a substância da mensagem cristã por meio de um relato da história de Jesus. E aí a gente vai entender isso porque eram mestres e pregadores cristãos que haviam tradicionalmente conduzido, não é, essa história de Jesus, e aí aparece essa obra distorcendo a história que mestres e pregadores cristãos tinham tradicionalmente trazido ao longo do tempo, e eles estavam agora sendo distorcidos por essas mensagens ou esses textos que surgem, né? E elas de fato parecem ter incorporado todas as rememorações ou a memória do ministério do ensino de Jesus existentes nas últimas décadas do primeiro século. Então era contando a história, contando o ministério de Jesus, mas com um conjunto de distorções sérias. E aí não é apenas nos evangelhos que nós vamos discernir os esforços dos cristãos do final do primeiro século para colocar as coisas em ordem, né? Colocar ordem tanto na mensagem como na própria vida da igreja cristã. Então o esforço aparece no final, né, do primeiro século, na busca de colocar as coisas no lugar. E aí, gente, uma variedade de escritos, muitos dos quais reivindicando a autoria apostólica, e que pode muito bem representar o pensamento de discípulos ou escolas na tradição dos líderes originais da igreja, tratam dos problemas do movimento cristão e da interpretação de sua vida e de sua mensagem. E nessa categoria, por exemplo, nós vamos encontrar as cartas atribuídas a Pedro, a Tiago, né, como também os escritos paulinos, as epístolas pastorais, a carta aos Efésios, o livro de Atos dos Apóstolos, que na verdade é uma peça que acompanha o Evangelho de Lucas, pertencendo a um lugar especial, pois não apenas possui a sua própria perspectiva ou ensino teológico, como também oferece uma interpretação da história inicial lá do cristianismo, né? E aí isso é feito como que de forma calculada para dar ênfase, coerência e também concordância às diversas tradições da vida cristã. E aí onde é que nós chegamos? Com esses escritos nós vamos chegar a um problema, na verdade, ou a uma questão, e isso sempre me parece muito com aquela pergunta de Jesus aos discípulos quando ele ia caminhando para Cesareia de Filipe, e ele se volta para os discípulos perguntando: quem dizem as pessoas que eu sou? E os discípulos começam a responder, uns dizem Elias, outros João Batista,
até que Pedro salta e diz assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí essa pergunta ela vai como se estivesse voltando a ser feita lá no final do primeiro século, ali, finalzinho do primeiro, começo do segundo, né? Que é, na verdade, a interpretação da pessoa de Jesus, tá certo? Isso é de importância crucial para essas igrejas no final do primeiro século, para a comunidade cristã do final do primeiro século, que é a questão de entender Jesus através dos eventos do seu ministério, da sua morte, da sua ressurreição, da ascensão, né? Como que fosse assim, entender qual é o significado da pessoa de Jesus e das suas atividades, certo? E aí, para os primeiros seguidores de Cristo, ou para a igreja ou a comunidade do caminho, essa experiência ela é acompanhada pelo dom do Espírito, ela está vista, né, vista e bem vista pela questão da presença do Espírito Santo, o dom do Espírito, significando que Jesus traz com ele a vida eterna e com ele também tem início o governo de Deus aqui na Terra, na face da Terra ou no universo, digamos assim, tá certo? Ou seja, o Cristo ressurreto, ele é a primícia da nova criação de Deus, da reformação, se a gente pode dizer assim, a reformação do cosmos, porque sua ressurreição ela vai demonstrar que ele é aquele que Deus tinha enviado para cumprir o seu plano, para chegar à plenitude do tempo, né, para cumprir todas as coisas que haviam sido ditas por meio dos profetas. E aí Paulo vai dizer aos cristãos de Roma que a boa nova se refere ao Filho de Deus que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, e que com poder foi declarado Filho de Deus segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição de entre os mortos. E aí a significância de Jesus ela é vista, verdadeiramente vista, né, como uma pessoa para quem a ressurreição para a vida de verdade já aconteceu. Ele será o representante determinado, designado de Deus, o Cristo de Deus, o Filho de Deus, que haverá de voltar no último dia. Ou seja, Paulo está dizendo, Jesus é o portador da salvação e todo o texto sagrado vai estar apontando exatamente para ir para Cristo como o portador da salvação, certo? Então Paulo fala de um só Deus, de quem são todas as coisas e para quem nós vivemos, um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual existem todas as coisas e por ele nós também. A gente vai encontrar ele dizendo isso lá na primeira carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 8, lá no verso 6, tá certo? E a lógica deste tema, então, leva para que nós possamos pensar, né, refletir sobre o tipo de cristologia que está formulado no quarto evangelho, o evangelho de João, né, que está falando sobre a sabedoria, que agora surge como Logos, a palavra de Deus, o Logos vivo, a palavra encarnada de Deus. E isso torna inevitável, né, que esse Logos surja como Logos pré-existente, com a própria criação, estando ele no princípio com Deus, como diz João, né, que no princípio era o verbo se fez carne, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, tá certo? Como a própria autoexpressão de Deus. Então esse Logos é o Logos divino e também ele é tão divino como o Criador. De modo que a cristologia da encarnação da palavra e da sabedoria pré-existente de Deus era de significação crucial, tanto para aquilo que era dito sobre Jesus, como para a influência que ela possuía na formação do pensamento, da crença, digamos assim, da comunidade cristã, tá certo? Por um lado, ela servia para explicar uma reivindicação que sempre havia estado implícita na designação de Jesus como Messias, ou seja, ele é o Senhor, o segundo Adão, né? Adão, o homem que vem, estraga, distorce, desobedece e leva a gente para o lado errado, né? E Cristo agora vem como um segundo Adão para reconstruir, refazer a história, restaurar a criação caída, tá certo? A reivindicação a saber de que a sua encarnação é o cumprimento do propósito eterno de Deus para com a raça humana.
E Jesus, então, com a personificação da palavra, sendo o Filho unigênito do Pai, vai, então, surgir dessa forma, tá certo? A cristologia da encarnação vai dominar a literatura do final do primeiro século e do início do segundo. Ela surge, por exemplo, nas cartas de Inácio. Inácio era um bispo lá de Antioquia, na Síria. E para Inácio, Jesus Cristo, né, surge de forma que ele é dito, né, dito não somente dito, mas ele é afirmado, ele é entendido como uma pessoa que é Jesus, o Cristo, né, inseparável, sendo homem e Deus ao mesmo tempo. Então ele deve ser entendido como o nosso Deus encarnado, tá certo? O nosso Deus que se fez carne, que habitou no meio de nós. E aí Inácio ignora, então, ou minimiza, na verdade, ele chega ao ponto de minimizar a humanidade natural de Jesus. E aí isso abre brechas, né, para uma polêmica surgir, tá certo? Ele vai polemizar contra o docetismo, e a gente pode dizer que o docetismo foi, digamos assim, a primeira heresia que surge na igreja cristã, né, por conta da percepção de que o lado carnal, né, Jesus, o corpo de Cristo, Jesus como pessoa, né, era apenas uma aparência, era como se fosse uma ilusão, tá certo? Então o docetismo se torna a primeira heresia, né, porque é um nome dado a uma doutrina cristã lá do comecinho do primeiro século, né? É uma heresia da igreja primitiva, ela antecede o gnosticismo, aliás, ela vai dar terra, vai dar corda, ou vai criar base para o gnosticismo, né? Então, essa doutrina chamada docetista ou docetismo, ela vai acreditar, ou vai pregar, impregnar a igreja com a ideia de que o corpo de Jesus era uma ilusão, ou seja, sua crucificação teria sido apenas algo aparente. Ou seja, isso é aquela ideia que vai trazer uma corrente de pensamento naquela época de que Jesus tinha ressuscitado apenas na mente dos discípulos, era uma coisa imaginária dos discípulos, tá certo? E aí, na verdade, não existem docetas, né, os docetistas, enquanto seita ou religião específica. Eles não eram, na verdade, uma seita originada da igreja cristã, nem muito menos uma religião específica, né? Mas era como se eles fossem uma corrente do pensamento que atravessa diversas partes ou diversos estratos dentro da própria igreja cristã, lá no comecinho do segundo século. E aí, para Inácio, então, existem duas dimensões da pessoa de Cristo em Jesus: o espírito e a carne, né? O divino e o humano são apenas um. Era, na verdade, isso que Inácio queria trazer, né? E aí vem essa discussão dele com os docetistas. Apenas um só, ou uma só pessoa em carne, embora espiritual, né? Jesus era nascido, embora não criado, ele era Deus encarnado, vida genuína em meio à morte, nascido de Maria, mas também nascido de Deus por obra do Espírito Santo. E aí a gente vai encontrar também um documento chamado Primeira Clemente, uma carta feita da congregação romana lá para a igreja de Corinto, né, falando em um idioma teológico judeu-cristão bastante diferente daquele, né, que modelava o pensamento de Inácio. E aí esse texto ele utilizava a linguagem de Hebreus para retratar Jesus como o reflexo do esplendor de Deus. Então, uma linguagem dos hebreus, né, retratando Jesus como um espelho, uma face transcendente de Deus, né, e dito também como o cetro da majestade de Deus. Ou seja, em outras palavras, simplesmente Jesus como a sabedoria e o poder de Deus, que vem ao mundo para sofrer, mas que é ao mesmo tempo transcendente e também descendente de Jacó, de acordo com a carne, tá certo? Depois, lá em Roma, a gente vai ver um profeta, digamos assim, chamado pastor de Hermas, que ele conjuga a ideia do Espírito Santo preexistente, que criou a totalidade das coisas, com o retrato de Jesus como servo sofredor e exaltado. E aí essa tendência, o tema cristológico, ou seja, o estudo, o pensamento, né, do que é o entendimento do que é Cristo, né, não se torna universalmente
preferido pela comunidade, né? A própria noção de uma unidade, carne e espírito mundano e divino, parecia tanto inacreditável como também ofensiva à igreja. E aí a cristologia gnóstica típica, né, como a gente vai ver, ela tende então a negar ou a qualificar qualquer doutrina da verdadeira encarnação da palavra de Deus. Então era negar que Deus encarnou na pessoa de Jesus Cristo. E aí houve uma tendência persistente no cristianismo judaico que veio rejeitar as tradições, tanto paulina como joanina, insistindo em um retrato de Jesus como aquele ser humano que havia cumprido completamente a lei de Deus. Jesus simplesmente tinha cumprido a lei de Deus, né? E aí continuou a haver uma variedade de ideias cristológicas na igreja primitiva. E o final do primeiro século e o início do segundo assiste então assim, o surgimento, emergir, né, uma linha de pensamento do Cristo como portador de uma vida nova e imortal, divina em qualidade, a qual os fiéis são convocados a compartilhar. Isso poderia ser visto então no estilo lá de 1 Clemente, como o mestre, o modelo, o revelador da justiça divina, a qual os fiéis são convocados a imitar e encarnar em suas próprias vidas. Então Jesus seria apenas isso, não é? Distorções a respeito da figura de Jesus Cristo. E aí, em ambos os casos, né, ambos os pensamentos, a pessoa humana de Jesus ela passa a ser entendida como expressando e corporificando a vida divina do preexistente Filho, ou seja, a palavra ou a sabedoria de Deus, com quem, pelo envio gracioso de Deus, ele era um só ser, né? Então ele se torna um só ser, divino e humano, mas mesmo assim tem uma visão distorcida, porque apesar de afirmar que ele é divino e humano, ele vem com simplesmente a ideia de sabedoria de Deus e acabou por aí, tá certo? E aí, gente, quando nós pensamos sobre isso, devemos voltar também a pensar sobre o cristianismo agora no segundo século. Lá por volta do ano 100, o cristianismo estava representado na Ásia Menor, na Síria, na Macedônia, na Grécia, lá em Roma, tudo isso por conta da diáspora, como nós falamos há pouco. E aí, em 111 a 113, um jovem chamado Plínio, governador da Bitínia, ele passa a relatar ao imperador Trajano que o cristianismo, ou aquela superstição, como ele chamou, estava contaminando, contagiando, e havia penetrado não somente nas cidades, mas tinha se estendido às vilas, às áreas rurais, e aí ele vai notificar, tá certo? Que até quando isso começou a surgir e como ele passou a agir para combater a disseminação e os templos pagãos que haviam sido desertados. E aí Inácio, preocupado com as questões de ordem eclesiástica e teológica, começa a arguir, a contrapor-se com a doutrina docética e com os judaizantes. E aí a gente vai perceber isso de forma muito clara, porque os docetistas e os judaizantes acabaram provocando divisões nas comunidades. Era a ideia de que para ser um cristão tinha que cumprir a lei, ser circuncidado, tá certo? E aquela história toda de primeiro pertencer ou ser transformado em um judeu, ser um prosélito judeu. E do outro lado os docetistas dizendo, ó, Cristo não existiu de verdade, era uma ilusão, era algo visto, né, mas não era real. Isso tudo estava rolando dentro da igreja. E aí o profeta, lá, como eu falei há pouco, do segundo século em Roma, chamado Pastor de Hermas, ele estava preocupado, na verdade, com o estado moral e sua comunidade. E ele começa a levantar também um questionamento, ele começa a se perguntar ou a debater se haveria, né, um segundo arrependimento de pecados, né, para quem pecou, tendo agora cometido pecado sério depois que o cara batizou. Ou seja, o cara batizou-se, ele não pode mais pecar de forma séria, como se ele estivesse separando os tipos de pecado, pecadinho e pecadão. Apesar que a gente vai encontrar no texto sagrado, o texto dizendo que há pecado que é para a morte, mas é como se ele tivesse separando os tipos de pecado. Para ninguém ficar aí viajando, né, tenho entendido de forma muito clara que o pecado que é para a morte
é a rejeição a Cristo, ou seja, a blasfêmia contra o Espírito Santo, quer dizer, não, eu não aceito Jesus, Cristo não existe, esse pecado não tem jeito, é para morte e morte eterna. Mas Hermas estava questionando, o cara, por exemplo, pecou, arrependeu-se, foi batizado, era coisa muito séria, e aí ele agora volta a pecar, por exemplo, roubando, quem sabe, adulterando, e aí era pecado sério, de repente, será que podia ter arrependimento mais uma vez para esse cara? Então essa era a questão de Hermas. E nesse período também a gente vai encontrar a carta de Diagneto. Embora a erudição posterior tenha atribuído essa peça à última metade do primeiro século, né, identificando ela como uma obra da apologética cristã, nem mesmo estas obras elas exaurem a lista de produções literárias, né, do movimento cristão no início do segundo século, tá certo? E parece provável que este seja o período ao qual nós devemos atribuir o início da literatura gnóstica dentro da igreja cristã. Grandes mestres gnósticos, chamados Basílides e Valentino, que estava trabalhando lá em Alexandria no ano 140 d.C., Basílides vai aparecer em Roma nesse período, aproximadamente. Esses dois eram ou são considerados grandes mestres, né, do ensino gnósticos. E aí, separado da literatura gnóstica, existem remanescentes de um número de outras obras desse período, por exemplo, a pregação de Pedro, o influente Apocalipse de Pedro, né, que era conhecido e utilizado pela Igreja de Roma, e que tão tardiamente como os do segundo século aparecem dentro da Igreja, tá certo? A carta aos apóstolos, ou epístola, né, um escrito antidocético, ele vai testemunhar uma disputa entre os grupos gnósticos dentro da igreja. E aí, gente, o cristianismo nas primeiras décadas do segundo século passa a ser um movimento que fica imprensado, acossado pelos debates e conflitos. As questões surgem e o debate se torna um debate forte, um debate persistente, e questões, por exemplo, como perguntas sobre o significado, o valor dos escritos da igreja, né, surgem nesse período simplesmente questionando as escrituras tradicionais lá desde o judaísmo, sob a moldura de que crenças e valores, né, dentro do qual a proclamação da ressurreição e de Jesus era para ser compreendida sobre a ordem das comunidades e o estilo de vida que os cristãos eram convidados a viver. Então, os cristãos tinham os escritos, tá certo? Mas eram para ser compreendidos, na verdade, sob a ordem das comunidades e o estilo de vida que eles deveriam adotar, tá certo? O tempo adiante tornaria esses problemas ainda mais agudos, porque ficou uma discussão violenta e problemas surgindo o tempo inteiro. E aí haviam forças em ação que estavam empurrando as igrejas, aí eu já estou falando agora das comunidades, para soluções comuns desses problemas. Precisava de haver digamos, consenso, ou buscar unir as questões de fé para que pudesse se trabalhar de forma mais unânime, tá certo? E aí forças que de fato exigiram que a igreja formasse a sua mente coletiva sobre aquilo que ela estava defendendo, sobre a fé. Que a igreja trouxesse algo, né, que desse mais uniformidade ao pensamento cristão naquela época. E uma dessas forças, e talvez a mais importante, era a convicção mais fundamental do movimento cristão sobre ele mesmo, né? Que seus membros e seguidores pertenciam a uma raça escolhida, eram nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, como o próprio Pedro escreve na sua carta. E a vida comum das igrejas foi então modelada por instituições comuns que funcionavam como um instrumento de unidade e continuidade da vida cristã. E o discípulo, então, ele era admitido à igreja pelo ritual do batismo. Vocês veem já começando a surgir aí uma forma sistêmica de vida dentro da igreja. O cara ou a cara, quando se tornava um cristão, quando recebia Cristo como Salvador, ele era primeiro batizado, tá certo? E a tese é que isso não envolvia, na verdade, na prática, o que era feito era não simplesmente o batismo, mas quando o cara era batizado, ele também recitava uma declaração, ou declarava algo que era chamado como confissão de fé tradicional.
Isso pressupunha que ele tivesse entendendo o significado da fé que ele passava a professar e o estilo de vida que essa fé ia exigir dele. Era como se a gente hoje, quando é batizado, recita o credo apostólico, era mais ou menos aquilo, só que a gente recitando o credo apostólico de forma consciente, entendendo exatamente o que a gente está dizendo. E aí as reuniões regulares, as assembleias regulares da comunidade, elas passaram a acontecer no dia do Senhor, a celebração à ressurreição de Jesus. E isso envolvia não apenas a oração, mas louvor, a leitura das Escrituras, também a pregação. Estava lá no meio da comunidade, a profecia não era profetada, cuidado para a gente não distorcer, né? A profecia e a celebração da ceia do Senhor ou a Eucaristia como nós conhecemos, tá certo? Quando eu falo de profecia, eu digo cuidado para que não se confunda com profetada, porque nós precisamos entender que uma palavra de Deus pregada é uma palavra profética e nós não queremos também negar o dom da profecia, que surge como inspiração de Deus, força que surge no coração daquele que é profeta, para que ele denuncie o pecado, mas ao mesmo tempo anuncie a possibilidade de perdão de Deus se houver arrependimento. Então ele confronta o povo em meio ao pecado para que o povo se arrependa, se volte para Deus e seja perdoado e reconciliado com o Senhor e que o Senhor estenda novamente a sua bênção sobre eles. E aí, gente, de igual importância na vida da igreja do segundo século, nós vamos encontrar também a disciplina das comunidades. A igreja era um corpo preparado, cujos membros, dos quais se esperava que conduzissem suas vidas em determinado estilo, agora em coerência com aquilo que eles estavam pregando e que eles estavam conhecendo a respeito de Deus. Então havia disciplina de jejum, disciplina de oração, a comunhão entre eles. Mais eloquente condenação de heréticos, na verdade, ela, olhando para isso tudo, vai ser feita então por Inácio, que vem da sua alegação de que eles não tinham cuidado, ou seja, não tinham amor, esse amor que a gente estava vendo nesse estilo de vida dos cristãos, lá com jejum, oração, cuidado da igreja para com a própria igreja, partir do pão, o dividir as refeições. Então, Inácio vai bater forte contra os heréticos, dizendo que eles não tinham cuidado com a igreja, ou seja, não tinham amor nem pela viúva, nem pelo órfão, nem pelo aflito, nem pelo atormentado, nem pelo prisioneiro, e muito menos por aquele que foi libertado da prisão, tá certo? Estavam pouco preocupados com os famintos ou até com os sedentos. E Inácio vai bater forte aí, vai bater de frente com essa turma. E aí, dentro dessa perspectiva, vai surgir um movimento que nós chamamos de apologética, ou os apologistas lá nesse período. Eles vão trazer aí uma consistência teológica, digamos assim, na defesa da fé, tá certo? As acusações feitas contra os cristãos, sem mencionar a política oficial de considerar a igreja como uma associação não autorizada, impeliram então os fiéis não apenas a dar testemunho sofrendo, ou por meio do sofrimento, mas também a explicar e a defender a sua fé. A igreja é uma associação que não está autorizada, o que é que esses caras estão fazendo? Precisam explicar isso aí. E aí foi muita gente sofrendo por conta do testemunho que davam e também tendo que explicar a sua fé. E aí surge, no decorrer deste segundo século, um novo gênero de literatura, um movimento com esse gênero de literatura cristã, chamada de apologia, ou seja, um discurso de defesa, tá certo? E os autores apologistas, eles estão lá no período de aproximadamente 130 até por volta de 180 no século depois de Cristo. O escrito mais famoso de todos eles, na verdade, é a Apologia de Justino Mártir. Justino foi um filósofo cristão que dirigiu a escola em Roma em 153 depois de Cristo. A gente também vai encontrar Tassiano escrevendo um discurso aos gregos, que era um ataque frontal à religião e à cultura pagã. A cultura pagã e a religião pagã eram heresia pura na visão de Tassiano,
E aí que a gente vai encontrar aquelas histórias dos cultos místicos, aquelas coisas todas, tá certo? Atenágoras também vai aparecer aí por volta de 177, sendo autor de um texto chamado Súplica pelos Cristãos. Ele fez uma apologética, fez uma defesa da fé, falando de súplica pelos cristãos. Apologia, os apologetas, ou esse movimento apologista, ele foi fortemente valorizado pela igreja cristã, porque os escritos ofereciam as primeiras explicações de forma consistente, arrazoada das convicções cristãs. E quem desejasse estar com Deus precisava então conhecer Deus conforme ele é revelado em Cristo, e era isso a grande questão, ou a grande defesa para que a apologética fosse vista e usada e entendida para que os cristãos pudessem ter a sua defesa da fé. E aí, gente, o cristianismo para Justino Marte era a mais antiga, a mais verdadeira, a mais divina das filosofias, porque era a sabedoria revelada pelo próprio Deus, primeiramente por meio dos profetas e depois pelo seu Filho, o Cristo, tá certo? A apologia de Justino, ela inicia questionando a injustiça e a irracionalidade de punir os fiéis simplesmente por causa do nome cristão e não por atos criminosos comprovados. Se alguém tiver interesse, pode dar uma olhada na internet e vai encontrar essas coisas, tá certo? Os textos de Justino Marte. E aí o centro da apologética de Justino vai se encontrar exatamente no uso da ideia do Logos divino, e aí mostrando essa palavra grega, significando não apenas uma palavra ou um discurso, mas também razão. Ou seja, o Logos para ele é o primogênito de Deus, é o Espírito e o poder de Deus, o que a fé cristã distintivamente conhece e declara que é o Logos divino, que nasce como um ser humano de uma virgem, que recebe o nome de Jesus, que realiza seu ministério, que é crucificado, morto, que ressuscita ao terceiro dia e que volta aos céus, se assentando à direita do Pai. Então, Justino faz um ajuste, né, e deixa uma base consistente de fé para aqueles cristãos daquela época, para que eles pudessem, de fato, ter como defender a fé, entendendo essa realidade. E aí a gente, então, vai poder entrar, porque a gente está nesse período aproximadamente, com a ideia, com as teses, ou com o surgimento do gnosticismo. Durante o tempo de vida de Justino Marte, ali 130 a 160 depois de Cristo, nessa época, emerge na comunidade cristã um debate cujas raízes se encontram lá ainda no primeiro século. E nessa controvérsia, de um lado estavam os grupos que vieram a ser chamados de gnósticos, e do outro lado os defensores daquilo que a gente pode considerar como uma boa interpretação, a interpretação consistente, a interpretação do texto vindo pela tradição apostólica, trazendo consistência teológica para a vida da igreja. E aí o debate começou a levantar questões difíceis, mas questões fundamentais. Por exemplo, a natureza do mal, o significado de Deus e o caráter da redenção. Então foram 3 temas que deram trabalho para a turma discutir. Né? Natureza do mal, onde é que surge o mal? Qual o significado real de Deus? Qual o caráter da redenção? Então essas teses começaram a aparecer. A gente hoje encontra muita gente com dificuldades para entender isso, né? Mas já tem muito mais facilidade, já encontra as coisas mais mastigadas. Agora imagine naquela época, com aquele povo ainda tão rude, buscar a compreensão dessas coisas. E aí o ambiente cultural, social daquele mundo urbano, né, cheio de símbolos, de textos religiosos judaicos, eles estavam sendo arrastados por um sincretismo com noções, temas filosóficos populares retirados da religião grega. Então estava ali um misto, né, sincrético de coisas da religião grega e cheio de símbolos, misturado a símbolos judaicos, em questão de coisas aparecendo aí. E aí a carta à Flora, né, Flora, de um gnóstico cristão chamado Ptolomeu, a gente vai encontrar ela sendo preservada em original grego e descoberta lá por volta do século
Outros textos também descobertos lá do século IV, no deserto egípcio, né? Traziam textos, na verdade, importantes, textos gregos, e entre eles estava lá uma tal de Pistis Sophia, ou seja, ela trazia um diálogo de Jesus, como se fosse um diálogo entre Jesus já ressurreto com os discípulos. Duas obras contidas no assim chamado Códice de Bruce, um sem título e uma outra com um título chamado O Mistério do Grande Logos e o extremamente importante Ensino Secreto de João. Os primeiros oponentes e críticos cristãos do final do segundo e início do terceiro século vão surgir então por conta dessas questões. E aí aparece então Irineu de Leão, Clemente de Alexandria, Orígenes, aquele cara lá daquela tese que eu levantei um dia com vocês falando sobre a escola das almas, né? Tertuliano, Hipólito de Roma, são pessoas que surgem, ou cristãos que surgem exatamente nesses períodos, combatendo essas teses esquisitas, né? Teorias sobre as origens e fontes do gnosticismo, o que eles gostavam de levar por meio de sucessão até lá a Simão o Mágico. Então Leão, Clemente, essa turma vai denunciar, vai bater de frente aí com essas histórias, porque na prática os gnósticos eles queriam levar o ensino voltando até os mestres, né, se aproximando de Simão o Mago. Então Simão o Mago, aquela história de Paulo lá com o mágico encontrado em Atos, lá no capítulo 8, na verdade, nos versos de 24 a 29, se não estou enganado. E aí, gente, em 1945, uma pequena biblioteca de 13 códices é descoberta lá em Nag Hammadi, no Egito. Esses códices, ou seja, manuscritos, na verdade, contém uns 48 pequenos tratados, grande maioria sendo obras gnósticas. É dessa descoberta que nós vamos ter o chamado de Evangelho da Verdade, ou o Evangelho de Tomé, que é chamado também, vem com ele um tratado chamado Tratado Tripartido e o Tratado sobre a Ressurreição. Duas coisas têm ficado claras a partir de um estudo dos materiais gnósticos. A primeira coisa que fica clara é que o gnosticismo não foi, de forma nenhuma, um fenômeno uniforme. Ele não surgiu uniformemente dentro da igreja. Nem todo gnóstico era um cristão, o que nos traz a ideia de que o movimento dessa tendência religiosa, né, representa algo que existiu independente da igreja. Do outro lado, há um ponto de vista dos escritores e pensadores cristãos do segundo século, que talvez o gnosticismo tenha aparecido, surgido com frequência dentro da igreja como uma heresia, né? Ou seja, dentro da própria igreja, esse cara chamado gnosticismo entra, se procria e se espalha dentro da igreja. E aí os convertidos ao cristianismo, vendo essas ideias malucas, passam a ser atraídos por este ensino que trazia uma interpretação ou um significado da nova fé de uma maneira coerente com as crenças habituais daquela época. Então estava muito alinhado com a vida secular daquele tempo, com as práticas, né, dos deuses gregos e tudo mais. E aí, gente, o negócio fica complicado. E aí a gente vai encontrar algumas características sendo salientadas dentro dessa corrente ou desse movimento na religião antiga. Primeira coisa é que eles ofereciam sempre um ensino secreto. Um ensino secreto que era revelado a poucas pessoas e eram misteriosos em sua própria substância. Então era um negócio parecido com a maçonaria. Nem todo mundo era capaz de conhecer, né, ou de ter o conhecimento que o gnóstico possuía. E aí tinha uma terceira questão que era a existência de uma qualidade que se parecia um enigma, na verdade, ou um deleite obscuro nesse complexo da vida deles, que era algo mistificador. Eles mistificavam as coisas. E por isso o ensino gnóstico vai ser expresso de forma mitológica. Então vejam, se sai da mitologia e se volta para a mitologia exatamente porque era essa questão da convivência helenista grega com esses deuses gregos. E aí vem, né, como uma revelação, aquele que conhecimento tomando forma de história em cima de mitos,
sobre as realidades transcendentes primordiais. Aquilo que era importante, primordial, passa a ser contado em forma de mito, como histórias. Mas o mito gnóstico, de qualquer forma, ele era distinto na sua qualidade. Os autores também, eles não viam aquelas questões tão complexas e eles achavam que não são aqueles deuses e deusas da tradição primitiva que a filosofia grega estava empenhada em demitologizar, fazer a mitologia das coisas. Então, veja, enquanto a tradição filosófica grega estava tentando desmistificar, digamos assim, aqueles deuses lá gregos, eles voltam a esses deuses, dizendo que não são deuses e deusas da tradição primitiva, mas são uma nova forma, uma nova versão, quem sabe aí, uma versão melhorada aí desses deuses gregos. E aí, com frequência, eles são, então, noções filosóficas ou teológicas abstratas, eles se tornam símbolos religiosos genéricos que vão ser usados não como símbolos, mas como nomes remitologizados, né? Fazem a mitologia agora com símbolos e nomes diferentes. E aí quem lê os textos vai perceber rapidamente o caráter sincrético do pensamento gnóstico, né? Certos elementos nas escrituras judaicas, com relação, por exemplo, à história da criação, vai figurar amplamente dentro dos escritos gnósticos. Nós vamos também encontrar figuras, temas da mitologia pagã, da astrologia popular, da magia, além das ideias filosóficas, com paralelo lá no platonismo médio, no neopitagorismo, e aí também, inclusive, dentro do judaísmo de fala grega. E aí, inevitavelmente, nós vamos encontrar um caráter fantasmagórico em torno dessa literatura gnóstica. É um negócio, de fato, fantasmagórico, um negócio que é estranho. E essa mensagem, gente, não é uma mensagem trivial. Se a gente tivesse que resumir o máximo possível o conteúdo da Gnosis, que é revelado, como dizem eles, aos eleitos, nós diríamos que é certeza de que eles são pessoas deslocadas daquela realidade presente. Eles seriam seres, espíritos, oriundos do mundo secreto, como eles diziam, um mundo secreto de luz e de conhecimento. Então vejam, eles se denominavam seres espíritos que vinham de um mundo secreto de luz e de conhecimento. Eles estavam, na verdade, perdidos e cruelmente aprisionados no cosmo visível, material das trevas e da ignorância, mas estavam destinados a retornar inevitavelmente ao seu verdadeiro lar. Então, um ensino meio esquisito. E aí o gnóstico cristão Teódoto, ele vai passar, ou vai tentar explicar o batismo, dizendo que o batismo não é a lavagem apenas, mas ele liberta também a gnosis, que diz o que nós éramos. Então vejam, pelo batismo o cara vai descobrir o que ele era, o que ele se tornou, em que situação ele foi atirado, em que direção ele está se dirigindo, e do que é que ele tem sido redimido, e do que é que ele está vindo a ser, o que é que ele é de novo. Era a lógica do Teódoto, né, tentando explicar o batismo. Um negócio meio esquisito, né? É algo mais ou menos assim, dizendo que o cara, quando é batizado, ele vai tomar consciência, ele vai, pelo conhecimento, descobrir quem ele era, tá? Olhando para trás, quem ele se tornou, em que bagaceira ele foi atirado, em que direção ele está sendo dirigido, do que é que nós temos que ser redimidos, o que é vindo a ser, o que é vindo a ser de novo. Então é um negócio muito complicado, e aí eles vão pensar muito nas questões de identidade. Tá? São essas questões sobre identidade, a queda, a redenção dos seres espíritos, que os mitos gnósticos vão tentar responder. Tá, ok? Então vejam, na questão desde o descobrir quem era até o que vai voltar a ser novamente, está dentro dessa questão de identidade, queda e redenção dos seres espíritos. E aí o esquema básico desses mitos parece ser uma ideia de uma dualidade ou uma reprodução de dois mundos, ou de mundos diferentes. Em alguns relatos, essa divisão entre dois domínios, ela é feita assim, um domínio de luz e outro domínio de trevas,
sendo concebido como original, ou seja, um mundo original, e um primordial. E aí esses mitos, trazendo esse deslocamento dos seres espírito, os seres espíritos, que são gnósticos em potencial, vai ser retratado como resultado do infeliz encontro e da mistura entre as duas ordens, ou seja, a ordem da luz com a ordem das trevas. Dá para fazer um filme bem assim, O Senhor dos Anéis, para o nosso tempo, esses filmes bem modernos aí que a turma tem inventado. Acho que de repente tu não fosse se inspirar nesses escritos gnósticos. Outros relatos, né, desse segundo tipo de mito prevalecem entre os gnósticos, cristãos lá do segundo século. São escritos ou são pensamentos das escolas dominantes de Basílides e de Valentino. Né? Eles vão trazer aí o mundo das trevas, o cosmo, que não é original, mas ele é derivado, ele é secundário, é derivado de um outro mundo. Ou seja, ele não existia no princípio. O mundo das trevas não existia no princípio. Ele foi produzido como resultado de uma queda ou erro trágico com um distúrbio no reino superior. Isso tem um sentido. Eu acho que esse cara foi ler, de repente, a queda de Lúcifer, quando tudo era perfeito no próprio céu e Lúcifer se rebela. Né? Eu acho que ele andou bebendo nesse texto. E aí, gente, uma versão desse mito diz que o membro mais baixo e mais inferior do mundo luz, o Éon, também chamado Sofia ou sabedoria, olha onde vem a sabedoria, vai cair em um erro e paixão por meio de seu desejo de conhecer o Pai incognoscível. Então, o erro desse ser, desse membro mais inferior, foi exatamente ele tentar conhecer o Pai incognoscível. É um negócio muito mitológico, meio grego. E aí sua redenção e restauração, o cara como que é apaixonado pelo mundo superior, o desejo de conhecer o Pai incognoscível, vai acabar trazendo a ele a pena do exílio, mas a sua redenção e restauração também é imposta por conta do exílio, desse erro e a paixão do mundo superior. E aí, como resultado dessa expulsão do mal, se inicia um processo pelo qual um cosmo inferior, vejam, agora está tendo a separação dos dois cosmos. Um cosmo inferior, né, ou seja, um cosmo no qual os elementos espíritos exilados estão aprisionados, passa a existir. A queda, vejam como é interessante, se a gente for olhar o texto bíblico falando da queda de Lúcifer, né, levando ali aquela multidão de anjos com ele, parece que são esses espíritos exilados. Tem um negócio aí misturado, né, um pensamento meio esquisito, meio místico dentro dessas histórias. E aí, gente, nós vamos encontrar então os dois mundos paralelos que eles falam, ou seja, o mundo original que é divino, o mundo divino, que eles chamam de mundo da coisa espírito, que também é chamado por eles de plenitude, de um lado, e do outro lado o mundo inferior, ou seja, o mundo material, que também é chamado por eles como o vazio. E é característica então do pensamento gnóstico enfatizar o paralelismo entre essas duas ordens. Por exemplo, o drama da redenção, conforme os cristãos entendem, na ótica deles, é uma sombra ou imagem do verdadeiro drama redentor que acontece no mundo espírito. É assim que eles pensavam. Então, eles pegam a história da redenção, transformam num drama, dizendo que, na verdade, isso é apenas uma sombra ou uma imagem do verdadeiro drama redentor que acontece lá no mundo espírito. E aí eles vão dizer que o mundo luz é feito de espírito, do pneuma, ao passo que o mundo inferior é feito pela alma ou pela psique e pela matéria ou rolê, né, no grego. E da mesma forma, os dois mundos são então comandados por dois deuses diferentes. E aí vejam como agora surgem as questões já se voltando para um politeísmo, dois deuses diferentes surgindo aí. Ou seja, eles diziam que é uma imagem Deus, ou um Deus refletido, que é o modelador do cosmos material. Este, na realidade, é o Senhor e Deus do qual as escrituras judaicas estão falando. Então, eles remetem às escrituras judaicas a ideia do surgimento de um Deus-imagem, que é o cara que modela o cosmos material.
E aí, apesar das reivindicações tolas, segundo eles, de ser o único Deus, ou seja, os cristãos e judeus são tolos porque pensam num único Deus, mas na verdade não existe um único Deus, existem dois deuses, um Deus superior e um Deus inferior. E esse Deus, ele não é membro do mundo espírito, ou seja, esse Deus que está aqui no mundo material, ele não é um Deus do mundo espírito, mas na verdade é constituído simplesmente por uma coisa alma, e ele é ignorante da verdadeira fonte e do fundamento das coisas. E aí o Senhor Deus passa a ser resumido como uma cópia, um tipo de imitação de segunda categoria, segundo eles, da mente, conhecimento do qual o mundo espírito e seus habitantes emanam. E aí a situação gnóstica é muito clara. Seu interior verdadeiro, né? Eles são espíritos e a morada deles apropriada está na plenitude. Ou seja, tem um negócio aí complicado que eles estão passando por um período por conta daquela queda e dificuldades, mas a morada deles, na verdade, eles vieram do céu, a morada deles é o céu, é para lá que eles têm que voltar. E aí ele vai dizer que eles estão perdidos nesse cosmo estranho, que são condenados à ignorância da sua verdadeira natureza e do destino. E somente através da graça de uma revelação que eles se tornem conscientes, é que eles serão formados para a restauração e para seu estado apropriado. Então vejam, eles foram jogados, na verdade, né, desse cosmo estranho, estão perdidos nesse mundo material, condenados à ignorância, quer dizer, não têm o conhecimento da sua verdadeira natureza e qual o seu destino. E que somente uma graça, ou através da graça de uma revelação, é que eles se tornariam conscientes, ou seja, tomariam consciência novamente de que são formados para serem restaurados e voltar ao seu estado original apropriado. E aí eles vão dizer que uma vez que eles recebam essa formação em conhecimento, eles vão compreender que são os eleitos, ou seja, são seres de uma ordem superior, mesmo ao próprio Deus criador das escrituras judaicas. Ou seja, esses seres espirituais, chamados gnósticos, aqueles caras que estavam lá achando que eram os caras gnósticos, né? Eles eram superiores ao próprio Deus que é narrado dentro das escrituras judaicas, ou que é apontado pelas escrituras, pelos profetas. Na prática estão dizendo assim, olha, a gente é superior ao próprio Jesus. Esse Jesus é o deusinho aqui da criação material, e a gente pertence à ordem superior do Deus, né? Deus superior, e a gente então vai ser libertado, vai ser liberto dos embaraços desse mundo, dessa ordem mundo opressiva que eles tentam administrar ou que tenta governar. Nós vamos parar por aqui, vamos dar um corte, na próxima semana nós continuamos, aí eu faço o fechamento, só resgatando algumas coisas aqui, para que a gente possa entrar na terceira, segunda ou terceira, alguns chamam de segunda heresia na igreja cristã, outros terceira, né? A gente vem do cetismo, gnosticismo, e agora vamos falar também sobre o marcionismo, e aí na próxima semana nós conversamos sobre isso. Deus os abençoe, os guarde. Eu quero encontrar vocês então lá no Instagram, Catedral Betânia, quarta-feira, 19h30, nesse encontro doutrinário, para a gente falar sobre o marcionismo a partir do resgate do gnosticismo. Deus abençoe. Eu quero orar com você. Deus, obrigado mais uma vez, Senhor. Muito obrigado, Pai, por este momento onde nós temos a oportunidade de refletir, de pensar, de estudar, de entender as distorções trazidas para o meio do teu povo. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer e identificar tudo aquilo que não é a tua vontade. A tua palavra é palavra de vida, aquilo que nós precisamos e que é suficiente para que nós possamos viver a fé de forma sabia, está na Bíblia Sagrada, que é o escrito que tem autoridade sobre a nossa vida, Pai. A tua palavra que vem ao nosso coração. Obrigado por ela, obrigado pela nossa vida e pelo teu amor. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém.